Mateus, tem gente só em cima do salto, né? Mateus capítulo 25, no verso 1. E eu te amo, meu amor, dona das birocas mais bonitas do Brasil. Ele faz eu passar vergonha quando a gente vai nas igrejas. Perdoa. Faz favor de falar para ele, por favor. Vai, sogra. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas não se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes e vão aos que vendem e comprai-o. Verso 13. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei para o meu esposo que eu fiquei no estreito, porque pregar o mesmo texto depois dele, o ano que vem prepare 2 textos, se fomos nós, por favor, um para cada dia, por favor. Ontem, antes de sair de casa, eu disse para ele: dá para deixar um pouquinho, porque são 2 dias no mesmo texto, deixa um cadinho aí em nome do Senhor Jesus. E ontem o pastor Rodrigo ministrando aqui, falando sobre a vida do improviso. Eu não sei você, mas eu já fui a rainha do improviso. Na verdade, quando precisa, eu ainda sou. E diga-se de passagem, eu sou boa nesse negócio do improviso. Ninguém aqui nunca viveu isso. Mas olhando para esse texto, pensando nas messes e nas prudentes, as preparadas e as despreparadas, eu me lembrei de uma época, nós morávamos aqui em Pirapozinho, e geral resolveu casar. Casava um, casava outro, daqui a pouco, quando acabava os casamentos, alguém começava a fila de novo. E como Deus é bom, né? As pessoas, vocês são tão legalzinhos, né? Jesus é bom para alguém achar nós legal. Chamava a gente para ser padrinho de casamento. E lá ia a Heloísa e o Rodrigo para sermos padrinhos dos casamentos. E madrinha tem que usar as roupas diferentes. Madrinha usa roupa de madrinha. E aí, o primeiro casamento desses casos aí, eu fui num lugar aqui na Vera, que aluga trajes, e aluguei o vestido verde oliva, e eu me apaixonei por ele, e eu brinquei dizendo assim: eu usaria esse vestido em todas as festas, porque eu simplesmente gostei dele. Fui pro casamento, fomos padrinhos, usei o vestido, tirei várias fotos, olha que coisa linda. Passou poucos meses, outra pessoa resolveu casar, e nos convidou novamente para sermos padrinhos. E aí eu falei: meu Deus, outra roupa, onde eu vou achar uma roupa que serve em mim, meu Deus, não vou achar roupa que dá certo, minha gente. Deixei para a última hora. E a Nayara e a Denise, que sempre cuidavam de mim aqui, faziam o meu cabelo, elas ficavam assim: o cabelo tá marcado, você arrumou sua roupa? Eu dizia: não, eu tenho certeza que aquele vestido verde vai estar lá. Você arrumou a roupa, o vestido verde vai estar lá na Vera me esperando. Gente, em nenhum desses casamentos, só para resumir o caos, eu usei em 4 casamentos com madrinha o mesmo vestido. Eu consegui uma proeza. Foi o casamento da Líria, foi da Líria, foi não sei quem, foi da casa, tudo no casamento, 4 casamentos. Eu dei conta de alugar o mesmo vestido. E teve um dos casamentos que eu aluguei o vestido no dia do casamento. Se você for me convidar para ser sua madrinha, queira viver perigosamente debaixo de fortes emoções. Vida de improviso. E eu cheguei lá no dia, eu disse assim pra Nayara: eu vou chegar e o vestido vai estar lá me esperando, ele vai entrar no meu corpo e eu, vou lá casar a menina. E eu cheguei lá, o vestido estava me esperando. E às vezes a gente improvisa tanta coisa na vida. E esse texto, ele fala muito sobre isso. Sobre uma vida de improviso. As
virgens prudentes, elas eram mulheres que preparavam o vestido para ir para o casamento com antecedência. Oi. Emoções. Ao vivo, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode continuar? Ok. As virgens nécias ou as imprudentes são aquelas que vivem de uma maneira desprogramada, de uma maneira despreparada. Elas não se prepararam o suficiente, elas se prepararam, mas não o suficiente para ir ao encontro do noivo. Elas não estavam totalmente preparadas para encontrar-se com o noivo. E quando nós lemos aqui, no verso 2, diz assim, 5 eram insensatas, 5 eram prudentes. No mesmo grupo, haviam 2 grupos. No mesmo grupo, haviam 2 grupos. E a Bíblia, quando fala acerca de mulher, ela está representando a igreja. A mulher na Bíblia representa a igreja. Então nós temos dentro desse texto 2 modelos de igreja. A igreja prudente, a igreja imprudente. A igreja preparada, a igreja despreparada. A igreja que está pronta e tem reserva, e a igreja que aluga o vestido para o casamento nos 5 segundos do casamento. Nós temos aqui 2 modelos, 2 referenciais de igreja. E quem está contando essa parábola é Jesus. E eu amo a forma como Jesus ensina, porque Jesus, ele não tenta maquiar, ajeitar as coisas. Jesus fala de uma maneira muito clara. Ele está dizendo, eu consigo ver que em um grupo existem 2 grupos. Eu consigo ver que em um mesmo ambiente de culto existem 2 grupos. Eu consigo ver que no mesmo lugar de adoração existem 2 grupos. E o verso 3, está dizendo assim: as insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4, onde nós vamos parar aqui. As prudentes, porém, levaram azeite consigo. Queridos, quando Jesus está dizendo que havia um grupo de mulheres, de noivas, nécias, nécio vem de tardio. Jesus, ele usa essa mesma expressão no livro de Lucas, quando os discípulos estão a caminho de Emaús. Os discípulos eram para estarem reunidos em Jerusalém, e eles se afastam de Jerusalém e caminham para Emaús. Jesus aparece no meio do caminho, estabelece uma conversa com esses discípulos, e Jesus vai dizer para os discípulos, eles estavam tristes, abatidos, sem saber onde Jesus estava, tristes pela crucificação de Jesus, eles ainda não tinham se dado conta da ressurreição. Aí Jesus vai dizer para aqueles discípulos assim: por que sois tão tardios, nécios e tardios de coração? Queridos, esse texto de Mateus 25 fala sobre azeite, azeite fala sobre unção. E não tem como falar de unção sem falar de coração. Porque a proporção da unção que você carrega tem a ver com o quanto você deixa o oleiro moldar o teu coração. A proporção do azeite que você vai receber da parte do Senhor tem a ver com o quanto o teu e o meu coração são moldáveis por Deus. Jesus aparece para os discípulos dizendo assim para os discípulos: vocês são tardios. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês conhecem a estrutura, mas o coração de vocês está apagado. Jesus está dizendo: vocês conhecem a história, mas o coração de vocês não está em chama. Jesus está dizendo para eles: vocês conhecem a letra, mas o coração se apagou. Jesus está dizendo para as virgens prudentes: vocês têm a lamparina, vocês têm a estrutura, mas não tem o fogo suficiente que
forma por dentro. Há um paralelo. É possível ter a estrutura sem ter o fogo. É possível ter a lamparina sem ter a chama acesa. É possível conhecer o caminho sem estar preparado para ele. É possível andar no caminho sem ter o coração em chamas. No mesmo ambiente pode haver dois tipos de igreja: a igreja que queima, a igreja que arde pelo Senhor Jesus, a igreja que espera ansiosa a volta dele. Mas pode haver uma igreja nécia, uma igreja tardia, uma igreja que perdeu o azeite. Característica de quem perdeu o azeite: não tem vontade de orar. Característica de quem perdeu o azeite: perdeu a prioridade. Característica de quem perdeu o azeite: não consegue obedecer. Característica de quem perdeu o azeite: não tem temor. Característica de quem perdeu o azeite: não tem mais fome e sede pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que num dado momento todas elas adormecem. E às vezes a gente vai adormecer. Isso fala, o sono no final do dia fala do cansaço do dia. O sono no final do dia fala do cansaço das atividades que você fez durante todo o seu dia. E há dias que você vai estar cansado e você vai dormir. Isso faz parte do processo natural da vida. O problema é quando nós nos embriagamos no processo natural da vida e dormimos antes que o dia se finde, e dormimos antes de estarmos preparados. O problema é que muitas vezes os nossos olhos começam a pesar, e não é por causa das coisas de Deus. E deixa eu abrir uma aspas aqui para te dizer: toda vez que você anda na vontade de Deus, toda vez que você anda na direção de Deus, toda vez que você anda em obediência a Deus, as coisas de Deus não te cansam, as coisas do mundo te desgastam, as coisas do alto te abastecem, as coisas da terra te desgastam, as coisas do alto te abastecem. Você precisa ser abastecida pelo Espírito Santo. Aleluia! O versículo 4 está dizendo que as prudentes, elas levaram, imagina que isso aqui seja a lamparina delas, elas levaram o azeite. Vem cá, Lu. Segura o azeite, por favor. Pode virar para a igreja. Elas levaram o azeite, mas elas levaram também a reserva. Ele ficou com medo. O verso 4 está dizendo que as virgens prudentes levaram a lamparina acesa, mas elas levaram também uma reserva. O versículo está dizendo que as virgens imprudentes, elas levaram apenas a lamparina. Diga comigo: eu preciso. De novo, eu preciso aprender a levar algo mais. Diga: eu preciso aprender a carregar o peso necessário. Diga comigo: eu preciso aprender a carregar aquilo que for necessário. Virgens imprudentes, lamparina. Virgens prudentes, lamparina e reserva. Abre para mim aí, por favor, Diácono Elton, livro de Lucas, capítulo 22, no verso 9. Vocês vão cansar. Lucas 22, 9. E ele lhes perguntava: onde queres que a preparamos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, preste atenção, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Obrigada. O que isso tem a ver com as virgens? As virgens prudentes estavam levando lamparina e reserva. As imprudentes estão levando lamparina. Jesus reúne 2 discípulos e vai dizer assim para os discípulos: vão até a cidade, vão entrar aí, já se sentam. Vão até a cidade para preparar a última ceia. E vocês vão seguir o homem que está com o cântaro de água na mão. Jesus vai dizer: segui-o quem está carregando
algo. Seguiu quem está carregando algo. Mulheres, Deus colocou em nós um poder e uma capacidade de influência. Você precisa carregar algo para estar autorizada pelo céu, para ser seguida por alguém. Você precisa carregar algo na mão, além de uma lamparina, para que pessoas, para que o teu marido, para que os teus filhos, para que a tua casa possam seguir a direção que você está apontando. Jesus disse: vocês vão seguir quem estiver com o vaso da mão. Vocês vão seguir quem estiver carregando mais. Deixa eu te dizer algo. Pode sentar, meninas. Obrigada. Às vezes, nós queremos servir carregando apenas uma luz que sinalize que estamos acesos. Às vezes nós queremos servir com uma lamparina acesa. E Jesus está dizendo para aqueles discípulos: vocês precisam andar com alguém que carregue algo. Servir a casa, a família, sem querer carregar o peso. Eu quero estar casada, mas eu não quero carregar o peso do casamento. Homens, eu quero estar casado, mas eu não quero carregar o peso de levar algo a mais. A Bíblia em Mateus 25:4 está dizendo que as prudentes levaram algo. Levaram algo? Servir no ministério, mas não carregamos algo a mais. Servir no trabalho, mas não carregamos algo a mais. Sabe por quê? Carregar algo a mais fala de levar peso extra. Carregar algo a mais fala de muitas vezes andar com dificuldade. Porque você andar com as mãos cheias de coisa talvez vai limitar um pouco as tuas passadas, mas não vai te impedir de chegar. Carregar algo a mais nas mãos, talvez você vai se cansar na mesma posição, sustentando algo parado por muito tempo, carregando. Isso talvez tire um pouco da tua velocidade, mas não vai ser capaz de tirar a tua profundidade. A geração que o Senhor está chamando é uma geração de homens e mulheres que carregam uma lamparina acesa, mas que carregam algo a mais na mão. Não fuja do teu chamado. Não largue no meio do caminho que Deus colocou na tua mão. Carregaram algo? Carregaram algo? Glória a Deus. Nem todo mundo é capaz de carregar algo mais. Eu tenho entendido isso nesses anos de ministério. Nem todo mundo, porque tem pessoas que querem ter as mãos livres para se moverem. Tem pessoas que ter as mãos livres fala de liberdade. E o caminho, a diferença entre necessidade e prudência está naquilo que eu sou capaz de carregar. A diferença entre imprudente e prudente é a capacidade que cada uma tinha de carregar alguma coisa. A capacidade que você tem de sustentar coisas. A capacidade que você tem, muitas vezes, meninas, na família, você vai ter que ser equilibrista. E tá tudo bem com isso. Eu entendi que Deus jamais vai nos colocar para fazer algo que Ele não tenha nos capacitado antes. As prudentes levavam algo. O quanto mais você for capaz de carregar, mais você vai se tornar um celeiro para Deus depositar na tua mão. Quanto mais você for capaz de sustentar, mais Deus vai confiar na tua mão. Porque Ele não vai colocar coisas nas mãos de pessoas que vai deixar vazar, ou que vai cansar e
Ele vai deixar no meio do caminho. Jesus foi categórico dizendo aos discípulos: siga aquele homem que está carregando o cântaro. E eu imagino aquele homem andando no deserto, no calor. Eu imagino aquele homem andando num lugar quente, sem soltar aquele cântaro. Quando os discípulos entram na cidade, os discípulos não tiveram dificuldade para identificar quem carregava o cântaro, porque aquilo que você carrega chega antes de você. Aquilo que você carrega denuncia quem você é. Aquilo que você carrega revela a tua vida do secreto ou fora dele. Aleluia, Jesus. Os prudentes, porém, levavam azeite em sua lamparina. Às vezes a vida de improviso ela se torna um hábito. A vida de improviso tinha se tornado um hábito para mim dos vestidos do casamento. Eu estava tão acostumada com aquele vestido verde oliva. Se tornou um hábito. Se tornou uma cultura. Se tornou normal usar aquele vestido. E eu nem ligo que todas as fotos eu estava com o mesmo vestido. Eu preciso juntar uma foto de cada casamento e vou fazer um quadro. Só que a tua vida, na vida real, há coisas da vida que não ficam legal para registrar e colocar num quadro como uma vida de improviso. Há coisas que vão exigir preparo. E o preparo vai pedir tudo de você. Há dias que no processo do preparo você vai estar cansado, mas você vai ter que escolher entre orar, buscar azeite e se preparar ou descansar. Aquelas que levam algo a mais, elas falam de um tipo de pessoa que tem a capacidade de negar a si mesmo. Eu nego o meu descanso, eu nego a leveza de caminhar com as mãos livres para carregar algo a mais. Porque aquilo que eu preciso carregar é mais importante do que o conforto que eu desejo ter. Os prudentes entenderam isso. Havia uma necessidade de algo a mais. No verso 6 diz assim: à meia-noite, porém, ouvi-se um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Aleluia, Jesus. Pastor Rodrigo ontem falou algo sobre isso de uma maneira muito clara, muito interessante. A Bíblia está dizendo que todas as virgens adormeceram no mesmo lugar. E à meia-noite ouve-se um grito dizendo que o noivo está chegando. A Bíblia não traz o nome de quem gritou. A Bíblia não menciona quem foi que gritou. A Bíblia diz simplesmente que ouviu-se um grito. Agora eu quero que você deixe de pensar por um momento em você como uma das virgens, mas que você pense em um momento em você como a voz do grito. Havia um grupo de pessoas adormecidas, mas no meio de pessoas que estavam adormecidas, havia uma voz que estava desperta, havia uma voz que estava acordada, havia uma voz que estava atenta, havia uma voz que estava direcionada. No meio de uma geração adormecida, o Senhor busca por uma voz capaz de anunciar a volta do Cordeiro, do Filho de Deus. Essa voz é a tua. O Senhor quer usar a tua voz neste tempo para proclamar a volta do Filho dele. Uma voz. Talvez você olhe para você e pense: o que eu tenho para entregar? Eu não consigo segurar o microfone, eu não prego, não toco, não canto. O que eu vou fazer? Uma voz. Você tem uma voz? Você tem uma voz. Você tem uma voz. Agora você tem uma voz disponível para o Espírito de Deus usar neste tempo. Havia um grupo adormecido, mas havia uma voz. Essa voz não tinha nome. Mas na verdade, nesse momento, nem me interessa mais o nome da voz. Só interessa o que a voz anuncia. Às vezes nós estamos tão apegados ao nosso nome
Que o Senhor nos deixa de nos usar, porque nós estamos apegados ao nosso nome, enquanto Ele só precisa da nossa voz. Às vezes você está preocupado em entregar habilidades a Deus, preocupado em se apresentar diante do Senhor e dizer: mas Senhor, eu não sei fazer nada. Ou alguns dizem: olha, o que eu sei fazer é isso. Eu não sou igual pastor. Eu não sou igual pastor. Deus não está preocupado com aquilo que você diz saber ou não saber, mas com a disponibilidade do teu coração em ser voz dele nesse tempo. Foi para esse tempo que Deus te chamou. É para esse tempo que você carrega azeite. Deixa eu te dizer, tudo que você tem vivido, todos os processos da tua vida, eles estavam te preparando para viver o dia de hoje. Todos os processos de dor, de alegria, de ganho, de perda, de frustração, de satisfação, todos os processos que você viveu, eles estavam construindo você, eles estavam preparando você para que hoje você carregue a lamparina, mas que você carregue também a vasilha com azeite reserva, para que você carregue aquilo que ilumina a estrutura, mas que na outra mão você tenha a capacidade de carregar a essência, porque nós estamos numa geração carregada de estrutura. A lamparina por fora, a luz fala da estrutura. Nós estamos num tempo com muita luz, nós estamos num tempo com muita estrutura, e poucos estão preparados para carregar a essência que mantém a estrutura viva. Às vezes nós estamos olhando tão preocupados, queridos, com a estrutura, tão preocupados com a parte de fora, tão preocupados com o exterior. E o que o Espírito Santo está aqui para fazer nessa noite, Ele quer acender o teu coração. Aleluia! Ele quer acender o teu interior. Ele quer derramar sobre você uma chama, um azeite que não se apague com qualquer vento. Ele quer derramar algo sobre você, que uma doutrina vã não vai te fazer parar de queimar, que uma palavra errada de alguém não vai parar de fazer você parar de queimar. Deus quer derramar uma chama tão poderosa, glória a Deus, tão poderosa sobre o teu coração, que a frustração não vai tirar você da tua rotina com Deus. Deus quer acender algo tão grandioso dentro do teu coração, que uma palavra de ofensa não vai ser suficiente para ser uma rede. Deixa eu te dizer algo, a ofensa é uma isca de Satanás. Satanás tem uma isca e ela se chama ofensa. Todo crente ofendido, ele desperdiça azeite. Todo crente ofendido, ele joga azeite fora. Todo crente ofendido, ele perde a reserva. Todo crente ofendido, ele abre mão do que Deus derrama. Todo crente ofendido, ele fica parado na amargura. Todo crente ofendido, ele fica remoendo o passado. E com isso você deixa de ser aceso pelo Espírito Santo de Deus. E Deus quer colocar fogo nas tuas mãos, que você vai entrar em lugares, enfermos vão ser curados por meio das suas mãos, pessoas vão ser salvas por meio da tua voz. Deus quer fazer algo na tua vida muito mais profundo, muito mais em essência do que em estrutura. Mas o que Satanás faz? Ele prende a nossa mente, ele prende o nosso coração na estrutura, ele prende o nosso coração em coisas que não têm valor. Ele faz nós olharmos para coisas que não têm valor, como se essas coisas tivessem valor. Ele faz nós nos preocuparmos excessivamente com a gente e com a vida. Ele faz a gente querer administrar a vida de uma maneira extremamente zelosa no que se refere às coisas da terra, mas deixamos de olhar para o nosso interior. A Bíblia está dizendo que à meia-noite, obrigado meu pastor, ele achou uma lamparina. À meia-noite, ouviu-se um grito. Esse meia-noite fala de um horário improvável.
Sabe de uma coisa? No caminho de uma vida prudente, nós vamos ter que aprender a administrar a estação da espera. Você tem problema com a espera? Você precisa aprender a administrar a espera. Você precisa aprender quando Deus te coloca numa cadeira, te senta numa cadeira e deixa você lá balançando os pezinhos e ele fica em silêncio. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. Quando Deus silencia, Ele não deixou de te ver. Quando Deus silencia, Ele não deixou de te enxergar. Quando Deus silencia, Ele não deixou de te amar. Quando Deus silencia, Ele não deixou de trabalhar sobre a tua vida. Deus não precisa falar para fazer, Ele faz sem falar. Ele faz sem falar. À meia-noite, no horário improvável, à meia-noite, na estação que elas estavam dormindo, elas se cansaram da espera e dormiram. Sabe, algumas coisas vão nos cansar na vida. Tem dia que é tão gostoso viver, gente. Não é? Tem dia que a gente acorda apaixonado pela vida. Tem dia que eu acordo assim, quando eu olho pro lado, eu olho essas birocas e falo, meu Deus! Glória a Deus, eu estou viva, eu amo Ele, Jesus. Vocês estão tudo com inveja? Vocês me deram glória a Deus? Vocês estão sem inveja, hein? Eu amo Ele, Jesus. Glória a Deus. Obrigada pelo seu glória a Deus pentecostal. É porque tem azeite. Aí, eu vou chegar aí. Você está antecipando minha pregação, hein? Eu acordo e dia que delícia viver, cara, isso é muito bom. E eu tenho, 300 coisas para fazer todos os dias. E eu falo, uau, isso é gostoso demais. Eu amo. Terça-feira passada a gente chegou de viagem para amanhecer. Segunda, né? Cadê as meninas, né? Chegamos de viagem para amanhecer segunda. Segunda-feira meu dia foi uma pauleira. Na terça-feira acordei 5 horas da manhã. Tomei um banho para acordar. Eu tava caindo de sono, mas eu tava... Fui para a igreja, preparei o café. Já fui orando lá, xarabalá, e transforma. Já fui orando, preparando a mesa do café. Aí chegou a galera do primeiro café, a galera das 8 e ministrei. 2 horas de ministração, elas foram embora, eu tirei a mesa, limpei a mesa. Fui para onde? Para o Pilates. E vai, e desce, e pensa no Glória a Deus. Aí saí do Pilates, virei pro meu esposo, eu tô chegando em casa. Falei, peraí, que daqui a pouco, porque eu tô perdendo minha segunda-feira. Daqui a pouco o almoço está pronto. Ajuda dos aniversários. É assim, ó. Falei, daqui a pouco o almoço está pronto. Preparei a comida que liga e desliga. Você conhece? Estrogonofe. Ele chegou, tinha comida que liga e desliga. Tava na mesa, quentinha. Falei, fumacinha, bonitinho. Coloquei o prato, tudo bonitinho. Você larga de ser preguiçosa, tá? Põe a comida só naquelas panelas que você não lava direito. Aquelas panelas cheias de pintinho de gordura, 3 anos que não lava. Você abriu o fogão do umas, dá medo. Tem 300 panelas debaixo do fogão assim dentro. Aí quando a visita vai na tua casa, você começa a tirar e põe na pia, né? Que é dia de lavar. Conheço bem tua estratégia. Fala, Jesus querido. Fala com tanto amor. Preparei a mesa e coloquei meus recatários. Aí começou a apaixonar, aqueles negocinhos de coração. Aí bota na mesa nos negocinhos de coração. Aí tem dia que ele fala assim, pra quê? Deixa na panela, não vou deixar na panela o negócio. E prepara bonitinho. Preparei o almoço, servi o almoço, tirei a mesa, guardei tudo. Tomei outro banho que eu tava cheirando comida que liga e desliga. Tomei outro banho, 1 hora eu estava na igreja de novo, preparei outra mesa de café. Mais 2 horas de ministração, saiu aquela turma, limpei tudo. Fui fazer 2 visitas, ministrar ceia na casa, fui no mercado, comprei as coisas do café da noite. Prepara a mesa tudo de novo. Não, atendi a Joyce antes, foi. Atendi a Joyce antes da igreja, preparando a mesa e ela me ajudou. Mais 2 horas de ministração, acabou, ainda fui atender outra irmã. E eu cheguei em casa, era 11 e pouco da noite, eu tinha saído de casa às 5 horas da manhã. E eu tava radiante. Eu tava, glória a Deus, isso é muito louco. Glória a Deus. Eu tava tipo assim, eu amo isso. Só que tem dia. Tem dia que não é assim. Tem dia que a vida pesa. Tem dia que você não vai estar no 220.
Tem dia que você não vai estar com vontade de preparar 3 mesas de café no dia, ouvir um monte de mulher, cada uma com uma história mais babada que a outra. Se meus ouvidos falassem o que ele ouve, ainda bem que meu ouvido só ouve e não fala. Que se o ouvido tivesse boca, minha gente, ia ser babado. Tem dia que você não está tão animado assim. Tem dia que você está cansado da vida. A estação da espera te submete a esse processo. Que há dias que você vai se sentir desgastado, abatido, sem força. Mas a Bíblia está dizendo que uma voz aparece dizendo que o noivo vinha. No momento em que elas se cansaram e dormiram. Não é pecado você se cansar. Eu aprendi que Deus não deixa de amar a gente porque algum dia você está cansado daquilo que você carrega. Eu aprendi que Deus não vai deixar de derramar algo sobre você porque algum dia você vai olhar para aquilo que você carrega e você vai dizer: Senhor, a minha mão está cansada de estar há tanto tempo na mesma posição. Ele não vai deixar de te amar por isso. Ele não vai deixar de te usar por causa disso. Ele não vai deixar de te abençoar por você se cansar daquilo que você carrega. A única questão é você não abrir mão daquilo que você carrega. É você não deixar no meio do caminho aquilo que você carrega. É você não abandonar aquilo que você carrega. É você amar tanto aquilo que você carrega como você ama a você mesmo. Porque quando você ama o que você carrega, aquilo que você ama, você se devota para aquilo que você ama. Aquilo que você ama, você entrega intensidade. Aquilo que você ama, você dedica tempo. Aquilo que você ama, você dedica atenção. O Senhor nos convida a amar. Um dia eu descobri, porque, deixa eu contar para vocês rapidinho, eu apareci de gaiato nesse negócio de ministério, né, gente? Eu não sabia que era assim, ó, o processo, ó. Casou com o filho do pastor, acompanha comigo, casou com o filho do pastor, ele se tornará pastor e você vai estar junto. Eu não sabia que tinha esse ciclo aqui. Eu achava que casava com o filho do pastor, dono das birocas, mas menino todo no Brasil. E estava tudo certo. E eu ia ser jornalista. E eu ia ser jornalista, dá licença. O BPC News para você agora. Eu ia ser jornalista e estava tudo certo. Eu perdi, por que eu fui falar do jornalista? Eu perdi, porque eu falava que eu estava falando, gente, ajuda. E por que eu cheguei nesse processo? Ah, é isso que eu queria entender. Por que eu cheguei nesse processo? A cara dele pra mim é o melhor. Há coisas na vida que tem dias que você vai cair em situações que você não programou e que você não entende porque você está carregando aquilo. Há mulheres aqui que foram chamadas dentro do seu lar e você de repente é a única que serve a Deus na tua família. De repente você é a única coluna de oração. De repente você é a única voz profética dentro do teu lar. De repente você é a única pelo qual a tua família vai ter acesso ao reino, à palavra do reino. E tem dias que você vai estar cansada de carregar aquilo que você tem carregado. Mas nesse momento, enquanto elas estavam cansadas e dormiram, elas estavam com o espírito acordado. O teu corpo pode cansar, você precisa dar descanso para ele. A tua alma tem dias que vai se cansar e você precisa dar descanso para ela. Mas o teu espírito precisa estar acordado. Elas estavam adormecidas na carne, elas estavam adormecidas na alma. Mas quando elas ouviram dizer, o noivo vem aí, a Bíblia diz que elas se levantam, a Bíblia diz que elas se posicionam, porque a mudança da tua vida não depende daquilo que a tua carne ouve. A mudança da tua vida não depende do que a tua alma ouve. A mudança da tua vida depende do que teu espírito ouve. E o Espírito de Deus derrama sobre o teu espírito vida. Lázaro estava morto. 3 dias dentro do
túmulo. A Bíblia diz que cheirava mal. Jesus chega diante do túmulo e Jesus diz assim: Lázaro, saia para... Mas a carne de Lázaro estava morta, sim ou não? Sim. A alma de Lázaro, as emoções já tinham cessado, sim ou não? Sim. Mas o espírito de Lázaro estava vivo. Ainda que você tenha entrado aqui nessa noite abatida fisicamente, ainda que você tenha entrado aqui nessa noite desgastada fisicamente, desgastada na alma, importa que o teu espírito... No tempo da espera, você vai ser desafiado a andar por fé e não por vista. No tempo da espera, você vai ter que crer quando você não está vendo. 2021, nós já estávamos em Martinópolis e passamos um processo muito difícil. Foi mais de um ano de esmagamento intenso. Naquele período eu vinha orando com a missionária Manuela às 5 da manhã, ela morava no sítio, ela ia para dentro do carro às 5 da manhã e me ligava, e nós orávamos por telefone ali 1 hora e pouquinho, 40 minutos, todos os dias. Eu tinha muitos dias que a gente vinha nesse... E um dia de manhã